Cláudio, nós temos vivido dias muito complicados, dias muito difíceis. Guerra, faixa de Gaza num conflito constante com Israel, Líbia, Egito, África sofrendo com doenças, epidemias, fome, líderes se levantando para escravizar o povo em pleno século XXI, regimes totalitários, incertezas econômicas, dependência de pacotes e projetos governamentais que mexam com a economia para que nós tenhamos um pouco mais de poder de compra. Uma geração que vive à mercê da ameaça das doenças como o câncer, como a AIDS. Nossos dias são difíceis. E olhando para esse quadro que não é novo e que não vai mudar nas próximas semanas, meses ou anos, bate uma incerteza, bate uma dúvida, bate uma insegurança, bate a perspectiva de que o que nos resta é só dor e sofrimento, é só tristeza e medo. Eu quero dizer para você que quando nossa vida é distante de Deus, essas coisas se tornam verdade. Medo, tristeza, incerteza, insegurança, frustração, derrota, elas passam a ser verdade. Aquela angústia que não passa, aquela insegurança crescente. Mas eu quero dizer para você também o seguinte: Deus quer trazer paz ao seu coração em meio a tantos conflitos, a tantas interrogações, a tantos medos, a tantas carências, em meio a tantas necessidades. E talvez você pergunte: pastor, isso é possível? É possível. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê em Deus. Os homens falham, os homens traem, os homens decepcionam. Os regimes frustram e caem. Os governos mudam. As leis se esquecem do cidadão. O cidadão se esquece das leis. Os amigos vão embora. Alguém já disse que depois dos 40 a vida começa a tirar aquilo que nos deu. Mas Deus não. E o plano de Deus para você é um só. O sonho de Deus para a sua vida é um só. E eu posso resumi-lo na palavra de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando tudo parecer perdido, quando tudo parecer acabado ou sem saída, lembre-se que a paz de Deus, que vai além da razão, além da compreensão, além da nossa habilidade de entender as coisas, essa paz vai guardar o coração e, consequentemente, a vida, a mente e os sentimentos de cada um de nós em Cristo Jesus. A maior prova de que Deus me ama e te ama. Não se esqueça disso. Seja feliz. A palavra do pastor é sempre muito bem-vinda, acolhemos com muito carinho e é realmente, sempre nós temos assim um tempo de guerras, quando não são geograficamente, em países contra países, enfim, divergências, e nós temos uma outra guerra que é combater as drogas, que em toda parte, essa guerra com família, com sociedade, com políticas, e nós vamos abordar hoje um tema muito importante. Por isso, se você, família, tem um ente querido, um familiar que utiliza substâncias psicoativas, se é um dependente químico, então você vai ver que existe vida após as drogas. E agradecemos você, assinante da NET, que tira assim as suas dúvidas, que precisa de uma orientação, ou mesmo se tiver dúvidas em relação ao que nós vamos abordar hoje, precisar fazer alguma pergunta, entre em contato conosco através do nosso e-mail programaabc@net.com.br ou pelo nosso hotline 11 973 18 84 36. Tira suas dúvidas. Nós temos desse outro lado
uma especialista em dependência química, muito atenciosa, muito carinhosa, que vai tirar as suas dúvidas. E agora nós vamos tirar outras dúvidas com o tema que é muito pertinente, que nós vamos falar hoje sobre recuperação, correto? A reinserção e a prevenção, que vem em primeiro lugar. Sim. Muito obrigado pela presença, pastor. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Agradeço a oportunidade. Possamos ter um tempo muito proveitoso aqui. Eu que já estive aqui em outra oportunidade, sempre fico feliz em poder usar esse espaço aqui para ajudar tantas pessoas aí que estão precisando. Você tem duas missões, não é? A primeira, que você já vai explicar já, e a segunda como pastor. Pastor Reginaldo, a gente já nos conhecemos há muitos anos e a gente sabe como é difícil trabalhar com recuperação de dependência. Mais uma vez que estamos falando do tema, o telespectador não sabe. Eu sei um pouco, mas eu vou perguntar. Como é que você se envolveu com a recuperação? O que te motivou, que te levou a continuar a trabalhar com dependência química? No meu caso, como não é diferente de muitos daqueles que trabalham, como nós trabalhamos por esta causa, começou pela dor sentida na própria pele, né? O drama de ter vivido também na minha adolescência, a partir da minha adolescência nas drogas, e que se estendeu até boa parte da minha juventude, o drama sofrido na minha própria vida e também da minha família é que me levou posteriormente, depois de ter passado por um processo de recuperação, na verdade ter dado o início, né? Porque o processo de recuperação ele é para a vida, mas depois de eu ter aceitado ou admitido a minha problemática, né? E ter me engajado num processo de recuperação e a partir disso então, já adquirindo minha sobriedade, podendo ter lucidez para entender o meu problema e ter sido ajudado por pessoas que eu tenho certeza que foi Deus que colocou na minha vida, no meu caminho. Então, depois, passei a retribuir isso. Retribuir e usando a minha experiência de vida, tudo aquilo que eu passei, minha família passou, agora em prol daqueles que precisam de mim. Mas no começo a gente sabe que é muito complicado, não é? Sim. No começo, assim, foi fácil você perceber que já estava num processo, talvez, de dependente químico, porque a família tem hoje, principalmente nos dias de hoje, uma grande dificuldade em perceber quando o filho está utilizando ou não, o que está utilizando. Hoje, assim, a gente percebe que a família não tem mais aquele pulso com os filhos não têm o mesmo respeito, e principalmente um dependente químico, que perdeu-se o respeito, principalmente quando ele está na ativa. Sim. Chega um momento que a família está tão perdida que a gente não sabe quem está mais perdido, se é a família, se é o usuário. Você foi um desses usuários que deixou a família perturbada, que não sabia por onde começar, a quem procurar, a quem se socorrer. Como foi esse processo até você falar, não, eu preciso de ajuda? Exatamente. A gente sempre demora muito a admitir que precisa de ajuda, né? Tem até um versículo da Bíblia, em Jeremias, que ele fala o seguinte, que não há cura para aquele que não admite estar doente. Então, isso foi o que aconteceu comigo. Eu demorei muito para admitir a minha doença, a minha dependência, e conforme o tempo ia passando, eu fui exatamente como aqueles tantos aí que dá um grande problema para a família, que leva a família a uma codependência e que também num primeiro momento a família também demora a querer admitir que o seu filho tem problema, que o seu ente querido está
entrando num processo de fundo de poço até. Então, sempre acontece com o vizinho, o meu filho não, pode ser que é o vizinho do outro. Eu sempre ouvi falar que isso pode acontecer numa família, mas na minha família... Então, aquele processo que demora em cair a ficha, ou quando nada admitir, sair da negação, né? Eu demorei muito para sair da negação. Também a minha família passou por isso, né? Demorou para sair da negação de que tinha um ente querido, um filho, no caso, naquela época eu não era casado, era solteiro, jovem ainda, adolescente, então meus pais também demoraram um tempo para admitir. E isso dificulta, né? Porque quando vão procurar ajuda já, de forma desesperadora, eles já estão afetados em todos os sentidos e eu já estou num grau de dependência que a remediação passa a ser um processo mais radical de recuperação. Não mais aquela prevenção, não mais aquele bate-papo, porque isso poderia ter acontecido antes, onde que talvez eu poderia ter evitado a primeira dose ou a experimentação inicial do entorpecente, mas por essa demora, por esse processo demorado, quando vai se perceber, aí a prevenção já não está mais servindo para mim, é recuperação direto mesmo, né? Então é uma fase um pouco mais adiantada. Porque falar em prevenção no nosso país, eu falo no nosso país, ou ainda eu diria assim, nós estamos no estado de São Paulo, gozamos de certas políticas, mas em falar assim um pouco mais de bairros afastados, assim há 10, 15, 20 anos, que provavelmente seja o seu caso, eu acredito que estamos longe, porque a prevenção começa na base, na escola, sim, com a criança, não é? E nós não temos, ainda hoje nós estamos pecando com políticas públicas que se trabalha a prevenção na infância. Exato. Que não adianta falar em prevenção na adolescência, porque prevenção na adolescência não dá. A criança tem que vir com uma cultura escolar, com a cultura pedagógica de mestres, de orientadores, onde também hoje, pelo fracasso de política salarial no meio, vamos dizer, com o professorado, começa por aí. Hoje os alunos não têm respeito com o pai, não têm respeito com o professor, não têm respeito com o colega, não têm respeito com a sociedade. Então nós estamos, no teu tempo ainda era um pouco melhor, porque com o seu pai você tinha respeito. E hoje o jovem não tem mais respeito nem por ele, e nem amor, não é? Então eu te pergunto, você, no seu processo, você desgastou seus pais? Seus pais chegaram a se conflitar, você atritar com seus pais? Eu percebo que isso de fato aconteceu, porque eu carrego comigo uma frase de um general americano, na época do governo do Bill Clinton, e que ele disse o seguinte, na guerra contra as drogas, a batalha começa na mesa de jantar, onde você tem que conversar com os seus filhos. Perfeito, matou. Vocês estão ouvindo? Família, eu estou falando para vocês agora, para a família. Essa colocação do pastor é excelente, porque hoje o mundo ficou tão virtual que o filho está na sala, conversa com o pai que está na cozinha. Quem está na cozinha conversa com o filho que está no quarto. Isso começa, onde nós trocamos ideias e conhecemos as pessoas, é na mesa do jantar, é na mesa do almoço, é no café da manhã, o que não ocorre mais. Perfeito. Isso não é daquele tempo, é hoje, que as famílias também não fazem mais. Exatamente. E isso é o grande diferencial. Porque eu recentemente fiz uma série de palestras a respeito da prevenção, falando sobre as drogas e quais seriam os meios mais eficazes para a gente solucionar esse problema. E eu fazia uma pergunta para a plateia, né? Quantas televisões você tem na sua casa? Quantos aparelhos de televisão você tem? Quantos tem mais de um? Ou seja, 2? Várias pessoas levantaram a mão. Quantos tem 3? Várias pessoas. Quantos tem 4? Eu cheguei a perguntar para uma pessoa que ela disse, na minha casa tem 5 aparelhos de televisão. Ou seja, o que reflete que cada
Cada membro dessa família tem a sua televisão no seu quarto, Seu programa. o seu próprio programa, o seu controle remoto individual agora, porque não há mais disputa na sala por um canal ou outro. A própria mãe, às vezes, nos seus afazeres, tem uma televisão na cozinha. Cada filho no seu quarto, outro na sala. O que faz com que a conexão que a família tem que ter, mínima, naquele momento que, tradicionalmente, pelo menos no tempo dos meus avós, eu lembrava isso com mais clareza. Aquela conexão que acontecia na mesa de jantar ou do almoço, onde se discutia vários tipos de assunto, inclusive até mesmo as drogas, ou quando nada, não toque nisso, porque isso vai te levar a uma vida de muito problema. E isso não acontece mais. Não. O forno micro-ondas, onde alguém chega e coloca o seu prato, esquenta sua comida, já sai. Quem está saindo se depara com aquele que está chegando. Os horários não batem, não há diálogo na mesa, cada um fecha no seu quarto. Os aparelhos celulares omitem muitas informações de um adolescente que se comunica debaixo do edredom com um possível outro usuário ou combinando algum tipo de balada. E quando o pai ou a mãe vai ter acesso ou tentar ter acesso, a mensagem já foi apagada. Eu me lembro, Cláudio, você lembra disso também, de que quando eu era pequeno, o telefone era aquele de disco. E era um aparelho grande que tocava alto e que naquela época a linha telefônica valia um carro. Realmente era muito caro. Era caro. E o aparelho de telefone, ele ficava na sala. E quando tocava, quem atendia era o pai, o chefe de família. E se quem estava do outro lado da linha queria falar com o filho, ele perguntava o nome, quem é que quer falar? A pessoa se revelava, aí ele mandava chamar o filho e falava, fulano de tal quer falar com você. E à medida que o filho tinha que vir na sala atender o telefone, o pai sentava, continuava vendo o seu programa. Atento. E atento. E aquele que era mais abastado tinha uma extensão no quarto. E a extensão era no quarto do pai e da mãe, a extensão. Para ouvir o que estava se conversando. Então, você conseguia ter um pouco mais de acesso, um pouco mais de limite ao que estava acontecendo, né? E hoje, um pai e uma mãe, diante de uma tecnologia e diante de tudo isso que é oferecido para os adolescentes que já recebem presente, muitas vezes uma criança, no seu aniversário, toma aqui, ó, o teu celular Android, que tem todo tipo de aplicativo e que faz com que esse garoto, já desde cedo, já vai perdendo conexão da mesa de jantar e vai entrando no mundo virtual que o pai e a mãe, que é da nossa época, é quadrado. E não entende, não tem um acesso rápido. E aí eu vou percebendo que quanto mais a tecnologia avança, mais os problemas acontecem. O que deveria vir para ajudar a família, o que deveria vir para facilitar a vida, tem um outro lado que isolam as pessoas. As pessoas são, numa era pós-moderna, vive o individualismo. Verdade. E aí quando vai ver, Cláudio, dentro do que nós estamos tratando, a droga chegou na frente. E aquela sensação de chegar atrasado, cheguei atrasado. E aí o tema prevenção, ou a prevenção, foi negligenciada, inexistente, aí não serve mais, agora tem que ser recuperação. Prevenção, a prevenção ela funciona para quem nunca usou ainda. Preventivamente se fala do que tem que ser falado, por aqueles que já passaram ou aquele que entende do assunto, para que aquela pessoa que está ouvindo nunca tenha acesso, ou se tiver a oportunidade, não faça o uso. Mas uma vez que já fez o uso, uma vez que já se viciou, a prevenção ficou e agora tem que entrar com a remediação, a recuperação, que é um outro tipo de trabalho. Mas isso tudo está lá nos valores, está lá na base, está lá dentro da casa, está lá entre os componentes de uma família. Você, quando começou no seu trabalho, você encontrou certas dificuldades. Você encontra hoje ainda dificuldade para fazer esse trabalho? Porque, como você falou, hoje
Já o nosso momento é a recuperação, já não é mais a prevenção. Tanto eu como você, que falar em prevenção não cabe à nossa alçada, porque é um tratamento que é multissetorial, multifatorial, é onde todos têm que ser ativistas, sociedade, família, jovens, todos, porque é uma guerra. É uma guerra. Falar da guerra, falar de combater as drogas, nós temos que falar de uma guerra, onde que entram todos os segmentos. Então hoje, tanto você quanto eu fazemos recuperação, porque isso não cabe a nós, é um outro setor, seria o Estado, federação, municipalidade, com outras políticas e na base. Então, no seu caso, você já entra, como é o meu caso, na recuperação. Você encontrou dificuldades e encontra até hoje para trabalhar com dependentes. Quais foram as dificuldades que você tinha ou traz até hoje? A dificuldade na recuperação começa em você poder ter um centro adequado de acolhimento a essa demanda de dependentes e familiares, que vai desde a acolhida até o local aonde se encaminham essas pessoas. Você ter um programa que encontre um pouco de apoio também com aquilo que ele vai precisar quando ele terminar esse processo. Dificuldades com o próprio poder público, que muitas vezes, ao invés de valorizar essas tantas comunidades terapêuticas de recuperação que fazem um trabalho que eles não conseguem fazer, pelo contrário, eu vejo poderes públicos que mais dificultam, criam-se leis ou empecilhos até do funcionamento dessas tantas casas e chácaras, comunidades terapêuticas, que não são discutidas com aqueles que fazem acontecer, porque tem muita coisa que é muito bonito no discurso, tem muita coisa que é muito bonito no papel. A gente sabe da necessidade da adequação das leis, a gente sabe da necessidade da adequação da vigilância sanitária, mas, por outro lado, complementando, também sabemos da necessidade de ter um corpo de trabalho, de voluntários, ou até mesmo um RH mínimo, que eles hoje chamam, com profissionais da área da saúde, psicólogos, pessoas uma equipe técnica adequada. Porém, não se tem o subsídio necessário para você manter essa equipe, porque quando nós falamos de uma instituição sem fins lucrativos, que trabalha com dependente, que muitos desses, ou 80%, 90% são acolhidos de forma, ou com aquela que nós chamamos vaga social, tiramos pessoas da rua que já não tem mais família, não tem condição financeira, e aí você não tem condições de manter uma equipe técnica, profissional, bem remunerada para poder fazer um trabalho que vai além do voluntariado. E aí, na contrapartida, não temos um poder público que dê o subsídio necessário para que hajam todos esses instrumentos aí e o trabalho aconteça de forma integrada, de forma efetiva. Então, as instituições, os trabalhos de recuperação, quando você pergunta qual é a maior dificuldade que eu enfrentei, e eu digo não só enfrentei, ainda enfrento, é de mantê-la viva. Esses trabalhos se manterem vivos do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro mesmo, do ponto de vista de continuidade, de se dar uma continuidade na vida do dependente. Porque paixão existe. Pessoas que defendem uma causa existem. Pessoas que viveram a experiência, seja como família ou seja como dependente, existem. Pessoas que arregaçam as mangas e vestem a camisa e faz com amor, existem. O que muitas vezes não existe são os recursos, não existem esse apoio que deveria ser dado, porque é de responsabilidade primeira do Estado, da sociedade. Na verdade, o que as instituições, os trabalhos de recuperação fazem, é aquilo que o Estado deveria fazer, mas não consegue. Não consegue porque
quem acaba fazendo o serviço sujo, entre aspas, são aqueles que dão a sua vida por isso. São os anônimos, são aqueles que estão nas chácaras de recuperação, nos centros de recuperação, anos após anos aí, e muitas vezes não aparecem. Não são políticos, não são candidatos a nada, não tem necessidade para nada disso. Só um minuto. Olha, eu sei que o bate-papo tá fervendo, mas a gente volta já. Vamos dar um breakzinho e voltamos já. Não sai daí. Você sabia? Os neurônios recebem e transmitem mensagens em uma velocidade de aproximadamente 320 km por hora. Você tem muito para aprender além da sala de aula. Conectar pessoas estimulando a troca de conhecimento. O NET Educação contribui com a qualificação e o desenvolvimento da educação e agora traz novidades para ampliar o aprendizado. Integração com as redes sociais, grade televisiva NET para os professores aprimorarem suas aulas, mais colaboração, interatividade e troca de conteúdos. Acesse e aproveite gratuitamente esse mundo de conhecimento.